Marta, sou representante do boi canário, boi malhadinho de Quissamã. O nome do boi foi escolhido por mim e pelo mestre Leandro. Quando nós criamos o boi canário, nós buscamos algumas referências de infância, referências aqui, né, locais. Nós temos muitos canários da terra, né, que é muito comum ter aqui na nossa fauna. E nós também temos assim uma lembrança feliz de um boi de verdade, que era um boi que servia para arar a terra. Ele puxava o arado de aiveca para arar a terra. Isso no meu tempo de menina. E então acabamos por batizar o boi de boi canário. Minha avó era parteira, Dona Maria Antonina, e ela contava muitas histórias de outras parteiras. Um dia ela me contou uma história sobre uma parteira e essa parteira sofreu um acidente indo partejar uma outra mulher. O cavalo que vinha trazendo essa parteira passarinhou. Ele se assustou numa revoada de pássaros, ela ia passando por baixo assim de umas árvores, de uns galhos ali na Santa Rita. E quando os pássaros se assustaram, né, com aquela vinda do cavalo, aquela coisa toda, o cavalo também se assustou com a revoada dos pássaros e o cavalo passarinhou. E essa fala da minha avó ficou na minha cabeça. Quando a gente fez o primeiro samba enredo do canário, eu lembrei disso e falei, ai, tem que ter no refrão do canário, tem que ser sempre: meu boi canário passarinhou, passarinhou pela avenida. Meu boi canário passarinhou, 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 feliz da vida. Então esse passarinhou é no sentido, né, desse movimento que o cavalo, lá naquela história que a minha avó me contou um dia, fez esse movimento, que é quando o boi dá aquele remeleixo todo, com aquele monte de pano, e é isso que a gente faz. Esse refrão que eu cantei, ele na verdade foi uma versão que o Malaca fez, porque na versão do mestre Leandro é passarinhou, passarinhou, meu boi canário, meu boi, passarinhou, 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 meu boi canário, meu boi, passarinhou. Então, esse passarinhou é uma referência a essa lembrança lá de trás. O boi canário, ele foi criado em 2013. O primeiro boi foi feito pelo mestre Beijinho de Campos. Na verdade, o primeiro canarinho ele foi feito de um jeito muito interessante. O mestre Leandro falou assim para mim: Marta, traz um isopor que eu vou montar o canário numa caixa de isopor. Aí eu falei, mas qual o tamanho do isopor? Ah, um isopor que dê para colocar uma criança grande. Aí eu falei, nossa, como é que eu vou calcular um tamanho de isopor onde eu consigo colocar uma criança grande? Eu entrei no supermercado aqui no centro de Quissamã e eu cheguei pro rapaz e perguntei, você tem um isopor grande? Ele falou, grande que tamanho? Eu falei, que dê pra colocar uma criança bem grande. E ele ficou me olhando assustado. Eu acho que ele pensou que eu fosse aprontar alguma coisa, alguma crueldade com uma criança. Aí eu comecei a rir e expliquei pra ele, não, é porque eu quero fazer um boi malhadinho e o corpo do boi vai ser montado com esse isopor. Aí ele foi e me trouxe o maior que ele tinha. Depois o mestre Beijinho de Campos fez pra mim o primeiro canário, que era um boizão, era um boi bem largo, grandão, todo amarradinho com arame queimado. E eu brinquei durante muito tempo, brinquei com ele até 2019, quando o mestre Alencar e o mestre Leandro, né? O mestre Alencar, ele montou uma estrutura nova, o mestre Leandro fez um design, como ele gosta de falar, para o boi ter um corpo mais modelado. E aí, esse boi novo, nós brincamos o carnaval de 2019, depois a gente parou, né, por causa da pandemia. Agora, recentemente, esse boi eu levei para um outro município,
onde tem um grupo querendo revitalizar a manifestação do boi malhadinho, que lá é boi pintadinho, e não tinha um boi no momento. Eu falei, não, vou levar o canário. O canário gosta de passear, o canário gosta muito de uma novidade. Ele foi, tá lá com esse grupo. Espero que ele consiga levar a energia do boi malhadinho aqui de Quissamã e semear a manifestação do boi por essa região, por onde ele está começando a caminhada dele. O boi canário, quando eu pensei em fazer a roupa, eu queria que ele tivesse uma saia, que quando ele girasse, a saia pudesse abrir. Eu acho bonito, eu acho que representa também a presença do feminino, né? Não é muito comum a gente ver um boi de saia. Às vezes, brincando com o boi, tem sempre alguém que grita, olha a vaquinha, mas a intenção é levar o feminino para dentro da brincadeira. Também não é muito comum a presença de mulheres brincando embaixo do boi, sendo miolo de boi, trepa de boi. Eu gosto muito de ser trepa de boi. Em alguns lugares se chama também de miolo de boi. Eu gosto muito. Eu gosto de brincar como mascarada, como Mãe Maria e como miolo de boi. Mas ser miolo de boi para mim é mais especial. É onde eu gosto de participar dentro da brincadeira. É meio cansativo para a mulher, é bem puxado, né? Mas a gente dá conta. E isso, assim, eu percebo que acaba incentivando outras mulheres a participarem da brincadeira do boi. Quando meninas, donas de casa, vão para a brincadeira e encontram a gente brincando nesses papéis, né, de miolo de boi, Mãe Maria, mascarado, elas se animam. Algumas meninas pedem para experimentar, esse boi não é pesado, não é tão cansativo e tal. E isso é bem bacana. No boi, nós temos alguns personagens, que são personagens que a gente mantém, que é a Mãe Maria, o Pai João, as mulinhas. Há um tempo atrás, aqui em Quissamã, um grupo de amigos, para ser bem honesta, o Geraldinho, do Boi Imperador, o Alencar, do Boi Surubim, eu, o Mestre Leandro, nós pensamos em criar associação para a gente buscar formas de preservação do nosso boi, né, do boi malhadinho. E a associação, hoje, nós temos outros bois associados, nós temos muita gente que chega junto, que colabora, que participa. As pessoas que estão conosco são todos que gostam mesmo da manifestação do boi malhadinho. Então a gente tem costureira, aderecista, ritmista. Quem não toca, não costura, não dança, não brinca, mas chega junto, às vezes, tomando conta das crianças, chega junto fazendo um sacolé para levar para brincadeira, para levar uma água, sabe? As pessoas ajudam de toda forma. E isso é o que a gente tem, do meu ponto de vista, é o que a gente tem como resultado melhor da associação. Essa união que não deixa o boi acabar, que não deixa o boi morrer. Obviamente, o boi tem um tempo de descanso, né? Depois que passa o carnaval, a gente fica mais devagar, mas é claro, se chamar a gente vai. Se tiver uma brincadeira, um aniversário, a gente vai. Então, assim, o boi canário, para mim, é o meu brinquedo de pano. Quando eu terminei o mestrado, teve um professor que falou, Marta, leva o boi pro doutorado. Eu falei para ele que eu gostaria de permanecer brincando com o boi, porque se eu levo o boi para o doutorado, eu tenho medo de perder essa magia, esse encanto, que é o meu encontro com a minha criança, que é o meu encontro com a minha, né, com a voz da minha avó, que me levava para a rua para ver o boi. Eu tenho muito cuidado, muito respeito com
com essa minha ligação, né? Com essa minha ligação com essa manifestação do boi malhadinho. E isso para mim é viver. Isso para mim é viver a manifestação, é quando a gente consegue unir os amigos, unir dentro de um encontro que é tão simples, né? O boi ele é tão simples, ele é tão sem grande produção, ele não te exige um palco, ele não te exige um mega som. O boi não te exige nada, ele só te exige amigos, né? Para o boi acontecer, só te exige a amizade. Eu penso que essa é a nossa maior riqueza, né? O encontro, a vivência, a harmonia. Quando a gente se reúne pro boi, não tem diferença, é cada um no seu dom, quem dança, dança, quem toca, toca, quem leva comida pra gente comer, a gente come, agradece, quem leva bebida pra beber, a gente bebe. Então, assim, é uma manifestação que vale muito a pena, quem não conhece, experimentar. A pandemia atrapalhou muito, fez com que a gente tivesse que se afastar. Não teve brincadeira, não teve ensaio. A ideia do festival, que está sendo patrocinado pela SESEC, veio pra gente como uma retomada, como um grande momento de encontro. E no pós-pandemia, eu espero que a Secretaria de Estado de Cultura permaneça com esse trabalho de incentivo à manifestação popular, às manifestações tradicionais do Estado do Rio. Agora que a gente está na esperança de ter, pela primeira vez, né, no estado do Rio, parabéns SESEC, está perto da gente começar a ter registro de patrimônio imaterial, parabéns pela garra, pelo trabalho que vem sendo desenvolvido. Então eu acredito muito que o boi malhadinho, o boi pintadinho do estado do Rio de Janeiro será um dos patrimônios a ser registrado, né, como patrimônio do nosso povo fluminense. E é isso. Para esse pós-pandemia, o que eu desejo é que a gente tenha muitos cortejos de boi, que a gente tenha muitas brincadeiras e que a gente se reencontre o mais breve possível. Enquanto não é possível ir para a rua, a gente vai para as redes. Em nome do Coletivo Boi Canário, eu quero registrar aqui o nosso carinho, a nossa admiração, a nossa gratidão pelo Alci, né, por toda a força que ele sempre deu. E eu me lembro que quando nós pensamos em fazer o boi, ele falava assim, vem aí mais uma brincadeira, né? Eu quero sair no boi. E quando eu fiz a primeira saia do boi, eu também fiz a saia da Mãe Maria, fiz a bandeira. E quando ele viu a saia, ele falou assim, essa saia é minha. E a primeira saia do Boi Canário, da Mãe Maria, foi pro Alci, a minha Chica querida. Nosso abraço, nosso carinho e a nossa gratidão. Porque dentro da cultura popular é sempre tudo tão difícil, que se a gente não tiver pessoas como o Alci, que acredita, que leva para frente, que participa, a gente não consegue fazer muita coisa. Chica, então, do Boi Canário, gratidão.